Presta atenção nessa música. Tô prestando. Olha que coisa mais tranquila. Super. Não sono, Que né, acalma gente? o coração. Depois do almoço, uma música dessa é o quê? Pedir pra tarde inteira É não fazer vintage. nada que tem que fazer em casa, Fica não é ou não é? escutando, fica relaxando, fica meditando. Mas quem tem tempo de ficar meditando, gente, com louça pra lavar, com roupa pra lavar, não dá não, Solange Moraes. Tem um pouquinho. Fica aqui, que tarde gostosa. Hoje é terça-feira, aquele dia que muitas vezes o nosso cabelo arrepia. Deixa eu mandar um beijo grande para Marisa, para dona Gilda, que estão acompanhando o programa, e para o nosso querido amigo Amauri, lá de Manaus, que está sempre ligado aqui no Falando Nisso. Bora começar? Dia do seu direito? Só que antes tem mensagem para refletir um pouquinho e alimentar a nossa alma e o nosso coração. Se preocupa não. De repente, quando você menos espera, tudo se encaixa, tudo se ajeita, as coisas entram no lugar. Sabe o que é isso? Merecimento seu e a mão de Deus na sua vida. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, tarifa de energia diminui, mas bandeira segue vermelha. E tigre escapa de jaula e fere 2 crianças na China. Vamos participar do programa? Esses são os contatos. Converse com a gente. Se você ainda não acessou as nossas redes sociais, corre então para também concorrer a prêmios da semana. No nosso Face tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Para participar é fácil demais. Você vai curtir e compartilhar essa foto para concorrer. O sorteio já é sexta-feira agora e no Instagram tem um sorteio também. É um kit track, que está com vários produtos para sua maquiagem, também para você cuidar dos seus cabelos. Fácil para você ganhar também, @Falando Nisso Band. Lá tem certinho aí como você faz para participar. Bora conversar e aprender muito. Hoje é dia do meu e do seu direito. Bom, que ela já está em vigor, a gente já sabe, a gente bateu muito sobre esse assunto, mas quanto mais a gente bate, parece que a gente acaba descobrindo uns pontinhos que ainda ficam em dúvida aqui na nossa cabecinha. As novas leis trabalhistas, como é que fica a vida do trabalhador, Luquinha? Horário de almoço, férias, jornada de trabalho, o que mudou e o que permanece daquilo que a gente realmente já conhece? Por isso que ele veio de Pindamonhangaba, está aqui com a gente ama quando ele vem, o advogado Dr. Roberto Sodero, professor também, Ei, professor. Eu chamo ele de doutor. Professor. O grande professor. Tudo bem, porque mais que um professor, é um professor, entendeu? Entendeu o que é isso? Porque é um grande professor, né? E a gente tem batido bastante sobre esse assunto durante todo o ano, quando foi aí anunciada a reforma trabalhista, que viriam algumas mudanças. A pergunta que eu fiz para o doutor lá no camarim, que eu quero dividir com vocês, que eu também fiquei espantada, é assim: de toda a reforma, qual a que causou mais impacto na vida do trabalhador? Qual que mais assustou, assim, doutor? Eu acho que a mais direta que causa impacto é a questão do chamado trabalho intermitente. Como é que funciona? O empregador contrata o trabalhador, ele fica com o contrato registrado na carteira de trabalho, mas ele só é chamado para trabalhar quando o empregador precisa dele. E ele só recebe se o empregador chamar e durante aquele período que o trabalhador chamar ele para trabalhar. Por exemplo, ele pode ter um contrato de 2 anos, vamos supor, né, com alguém. Só que ele não vai contribuir durante 2 anos para a Previdência. Então, esse contrato de 2 anos, na realidade, também vai influenciar na aposentadoria dele. Sim, porque se ele não trabalhar e ele quiser contribuir, ele vai precisar contribuir com pelo menos o valor do salário mínimo, né? A base de cálculo do salário mínimo. Ou seja, vai pagar. Se ele ganhar menos do que o salário mínimo, ele tem que complementar a contribuição com base no salário mínimo. Então é assim, Luquinha, a pessoa vai pagar para trabalhar, para poder se aposentar. Se ela ganha, por exemplo, R$700, o salário mínimo está 930 e pouco, ela tem que complementar com 200 e pouco para poder... A base de 200 e pouco, ela precisa complementar para poder contar como tempo de serviço para ela poder se aposentar. Só para eu entender, quem está ganhando nessa história? Quem está ganhando? Não, vamos deixar... Não, na lata. Boa pergunta, Luquinha. Na realidade, eu acho que quem ganha é o empregador. Sim. Porque ele tem um empregado... imagine, por exemplo, num hotel, ele tem um empregado lá que quando tiver bastante hóspede, ele chama. Se não tiver hóspede, ele não chama.
Antes da alteração da CLT, dessa reforma, o empregador contratava o empregado, se ele não chamava, ele tinha a obrigação de pagar porque o empregado fica à disposição dele. Agora não, ele só paga durante o período que o trabalhador trabalhar efetivamente. Ou seja, porque aí ele não tem o encargo trabalhista. Não tem nenhum encargo trabalhista. O governo, em vez de tirar esses encargos ou diminuir bastante, né, essa cacetada que o empresário tem, não, o que ele faz? Ele facilita a vida de quem acorda do lado mais forte, não mais fraco. Pois é, Solange, a gente volta a conversar mais sobre esse assunto ainda no programa de hoje. Um beijo para Tereza de Jacareí, que está aqui no WhatsApp conversando com a gente. Participe, faça sua pergunta, ligue ao vivo, mas agora rapidinho a gente fica bem informado com as notícias da redação. E alguns dos principais réus condenados na Lava Jato vão ter benefícios de suas delações premiadas já nas próximas semanas. E quem conta os detalhes é a nossa linda repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso, pois os ex-executivos da Petrobras, Nestor Cerveró e Pedro Barusco, e também o empresário Marcelo Odebrecht, tiveram as penas reduzidas por colaborarem com as investigações. O operador do PMDB, Fernando Baiano, é mais um dos beneficiados. Fernando Baiano foi apontado como operador financeiro do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras. Ele foi condenado a mais de 25 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, mas fechou acordo de colaboração premiada em setembro de 2015. Assim, teve a pena reduzida para 4 anos e dividida em 4 fases. Próximo a ser beneficiado por causa do acordo de colaboração premiada é Marcelo Odebrecht. O ex-presidente da empreiteira Odebrecht completa 2 anos e meio preso no próximo dia 19 de dezembro, quando irá para casa. Mas, para as ruas, ele só sai em 2020. Marcelo Odebrecht também vai cumprir a pena de prisão em 4 fases de 2 anos e meio cada, num total de 10 anos. A primeira, praticamente já concluída, em regime fechado. A partir do dia 19 de dezembro, ele vai para a prisão domiciliar. Na sequência, em junho de 2020, progride para semiaberto, quando poderá sair durante o dia. E depois, no final de 2022, aberto diferenciado. Outro delator, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, condenado a mais de 25 anos de prisão, poderá sair de casa a partir do dia 24 de dezembro, mas permanece com a tornozeleira eletrônica. Já o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, que devolveu 267 milhões de reais em sua colaboração, deve tirar a tornozeleira eletrônica no início de 2018. É muito dinheiro para pouca tornozeleira eletrônica, né, Luquinha? Bom, Dani, vamos virar um pouquinho a página e falar sobre o consumidor. Depois de 2 meses, a cobrança extra na conta de luz parece que vai baixar um pouquinho. A chuva tem alguma coisa a ver com isso, Dani? Exatamente, viu, Solange? A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou que houve uma melhora no nível dos reservatórios em relação ao mês anterior. Agora, em dezembro, a tarifa sai do patamar 2 para o patamar 1, mas ainda segue na bandeira vermelha. Isso significa que a taxa extra da energia cai de R$ 5,00 para R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. A situação ainda não é a ideal nos mananciais, mas a chuva voltou com mais intensidade sobre grande parte do Brasil. Com mais água nas barragens, o uso das termoelétricas diminui, baixando assim o custo para o consumidor final. Vamos ver como é que vai refletir no nosso bolso. E daqui a pouquinho o Luquinha vem com o tempo, né, Luquinha? Pois é, só o tempo instável, a gente já comenta, mas tem imagens aqui da Tamoios. Põe pra gente, Gabi. Dani, boa tarde novamente. Algum ponto de lentidão na Tamoios? Lentidão não, viu, Lucas? Boa tarde para você. Não tem lentidão nem acidente, segundo a concessionária neste momento. Porém, o tempo está nublado no trecho de serra, então o motorista deve redobrar a atenção ao passar por ali, viu? Mas de resto, tudo tranquilo no trânsito pela rodovia dos Tamoios. Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego também segue tranquilo aqui no trecho do Vale do Paraíba, sem congestionamento ou acidentes, e só tem problemas mesmo, só vai encontrar problemas quem seguir sentido capital paulista, viu, Lucas? Obrigado, Dani. Bom trabalho aí para você nessa tarde. Imagens também da balsa em São Sebastião. Tempo fechado, querendo virar mesmo que esteja um pouco calor. Apenas 30 minutos de espera em São Sebastião e também para quem está em Ilhabela, apenas 30 minutos. Bom, terça-feira, como comentei então, tempo instável e a gente confere aonde pode vir chuva, sim,
também agora à tarde na previsão do tempo. A máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 19 graus, tempo fechado já por lá, chuva agora à tarde, o mesmo em Cachoeira Paulista e Pindamonhangaba, máxima de 25, e São José dos Campos, máxima de 23 graus. No litoral vem chuva forte agora à tarde, máxima de 25, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela. Destacar aqui a cidade de Taubaté, hoje máxima de 25 graus, tempo fechado durante toda a semana em Taubaté e a chuva deve parar mesmo, esse tempo instável para sábado, tempo nublado, sem chuva, máxima de 24 graus. Bom, entrada de água infelizmente causou curto daquele submarino argentino que a gente vem comentando com vocês. Tem outras informações e detalhes no próximo bloco e daqui a pouco também tem dica de beleza para você que vai casar e quer ficar muito bem. Você sabia que dá para dar uma turbinada nos seios, uma turbinada no bumbum? No próximo bloco.